Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Yuri. O pastor Yuri é um pastor muito querido da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Pastoreou lá enquanto eu era desse tamaninho aqui. E hoje vai nos dar o privilégio de ouvir a palavra da parte do Senhor. Só lembrando, galera, que o povo da mídia vai estar colocando o telefone aqui para a gente mandar perguntas para o nosso bate-papo. Quem estava aqui ontem lembra como é que foi. Então não deixe de mandar as perguntas, que vai rolar o nosso bate-papo depois da pregação, depois do nosso lanche também, amém? E vai ser muito abençoador, beleza? À vontade, pastor. Boa noite, galera. Deus abençoe. Um prazer estar aqui com vocês também. Estou com a minha esposa, Ana Esther. Dá um oi assim, está aqui na frente. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pastor, pelo convite. Felipe, um parceirão. E fiquei muito contente em saber que vocês tinham feito um movimento, um carnaval sem carnaval, para poder ministrar o coração de jovens e adolescentes. Quantos aqui são jovens ainda? Amanhã velho será. Já assistiu Chaves? Quem são os adolescentes? Cadê os adolescentes? Mas tem gente que levantou nos dois, jovem e adolescente. É isso mesmo? Então tá bom. Eu recebi um recado aqui, me pediu, o Gleidson me pediu para falar que o nome dele é Gleidson e não Dinho. Ele apresentou como Dinho aqui, sou parente do Dinho, ninguém conhece o cara como Dinho, o cara se chama Gleidson. Mas agora vocês podem chamar de Dinho. Já era. Gente, sei do tema que vocês estão trabalhando, que é até os confins da terra. A missão que nós temos, o privilégio que nós temos de pregar o Evangelho. E quero dar continuidade a esse tema que vocês têm tratado. No tempo aqui do louvor, da adoração, veio ao meu coração o texto de Isaías, capítulo 6. E no texto de Isaías, capítulo 6, onde tem ali o chamado de Isaías, onde o Senhor diz, a quem enviarei? E ele diz, envia-me a mim. É interessante que naquele momento de oração, ele ali dentro daquele templo, diz que começa a encher de fumaça, uma situação inesperada começa a acontecer ali, e diz que anjos começam a clamar uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o ideal que está escrito na palavra desde o início. É quando o Senhor coloca Adão e coloca Eva ali no jardim do Éden e diz, multiplicai-vos, enchei a terra. É quando os Salmos diz que toda a terra vai ser enchida do conhecimento de Deus. É que nós temos anjos cantando, santo, santo, santo é o nome do Senhor, sua glória enche toda a terra. Num tempo de adoração, num tempo de oração, a revelação de Deus chega aos nossos corações e cobra de nós uma decisão, uma ação. A quem enviarei? E a gente precisa estar pronto para poder responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vou pregar nesse texto, só estou comentando ele. Mas quando ele tem esse confronto, o que acontece? Ele olha para si, isso é natural. Todas as vezes que a gente tem esse encontro com Deus, naturalmente você olha para você vê a sua incapacidade. E é quando ele diz, eu não posso, os meus lábios são impuros, eu vivo no meio impuro, como eu vou servir ao Senhor? Ai meu Deus, eu vi a Deus, eu estou fulminado. Diz que vai lá, o anjo com uma tenaz, tira uma brasa viva do altar, encosta na sua boca e diz, está purificado. E é por isso que ele pode ir, porque a purificação chegou na vida dele. A remissão chegou na vida dele. A remissão está disponível a todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aí sim, uma missão pode começar a acontecer. Quero orar agora e pedir para que Deus abra o seu coração. A gente tem muita informação, muita. A gente tem muito conteúdo e eu tenho certeza que aqui na sua igreja você tem conteúdo. Você tem evangelho, você tem palavra de Deus sendo pregada. E o que falta muitas vezes é uma decisão de como que nós vamos agir diante dessa palavra. Essa palavra já foi ministrada e como que nós colocamos isso em prática em nossa vida. Então precisa acontecer um impacto no nosso coração. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Se você puder, coloca aí a mão no seu coração. Diz assim, Senhor, muda esse coração. Abra esse coração para entender a sua mensagem.
Abra esse coração para entender a mensagem que você tem para a minha vida, Senhor. Abra esse coração para poder se dobrar diante da tua vontade e obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. O que você vai ser quando crescer? Quem já ouviu essa pergunta? Todos, possivelmente. Já fizeram essa pergunta também. Geralmente nós recebemos ou fazemos numa fase que nós não sabemos muito bem o que a gente quer da vida. A gente não sabe responder, a gente simplesmente admira certas profissões, a gente tem uma aproximação ali, a gente acha legal, a gente diz, eu queria ser isso. A gente fica deslumbrado, a gente diz, eu quero ser isso. Mas a gente não tem nem ideia do que é aquilo, e muito menos se lá na frente a gente vai continuar querendo ser. A maioria aqui já deve ter tido a vontade de ser veterinário, né? Quantos já tiveram? Estão sem amor a bicho, hein, gente? Levanta a mão, por favor, pelo menos. Vocês de máscara, vocês não dão um sorriso, não levantam a mão, vocês não me ajudam. Minha esposa é veterinária, eu já quis ser. Já pensei em ser lutador. Quantos homens aqui nunca pensaram que podia ser um ninja um dia? Eu já pensei. Meu filho já falou que quando crescer ele quer ser ninja. Ele quer ser ninja, já quis ser bombeiro. Ele não muda. Pastor, ele diz que quer ser pastor, que Deus conserve. E uma vez ele perguntou, ele disse que queria ser bombeiro e pastor. E eu perguntei, mas por que você quer ser bombeiro e pastor? Ele falou assim, bombeiro para ganhar dinheiro. Tem algum bombeiro aí? Sei lá. Ele disse, bombeiro para ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, e pastor? Já cocei a cabeça, né, cara? O que ele vai falar? Ele falou assim, para dar o dízimo. Eu falei assim, quanto você pode fazer sem ser pastor, né? A gente tem essa pergunta e a gente vislumbra o que a gente quer ser no futuro. Eu já quis ser lutador, eu já quis ser piloto de corrida. Quem nunca curtiu, pelo menos dos homens? Eu estou falando dos homens, não tem como falar aqui das meninas, né? Jogador de basquete. Então, por futebol eu sabia que não tinha como ser mesmo, eu era muito ruim. Agora o basquete eu consegui desenvolver legal. Então pensei em ser jogador de basquete, pensei em ser empresário, pensei em ser militar, pensei em ser viajante. Então acho que eu me lembro. Mas algo aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Eu cresci numa igreja presbiteriana, ali fui criado pela minha mãe, meu pai ainda não era convertido, meu pai era espírita, e aos 13 anos de idade, num acampamento de carnaval da igreja, retiro de carnaval da igreja inteira. Lá iam os adultos, iam as crianças, iam os adolescentes, ia os idosos, ia todo mundo. E lá eu recebi a palavra de Deus pela primeira vez. Aquele dia eu nasci de novo. Com 13 anos de idade, eu me lembro assim do processo, mas foi no acampamento que eu tive a decisão consciente de andar com Deus. Entreguei minha vida. A partir dali, tudo mudou. Um ano depois, eu tive meu chamado pastoral, com 14 anos de idade. Então, 14 anos de idade, eu entreguei a minha vida para a obra de Deus. Eu disse, Senhor, eu quero te servir. Também não sabia o que era ser pastor, porque eu queria servir a Deus. Como seria, eu ainda não sabia. O que eu quero dizer com isso? É que à medida que a gente vai desenvolvendo a vida e a gente se encontra com Deus, nós precisamos necessariamente perguntar a Deus, qual que é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? Quais são os sonhos que eu tenho que abandonar? Quais são os relacionamentos que talvez eu tenha que abrir mão? Talvez você esteja no meio de uma profissão e ao receber um encontro com Cristo, você precisa perguntar, Senhor, eu devo continuar seguindo essa profissão? Talvez você tenha sonhos futuros, Senhor, eu devo continuar com esses sonhos? O encontro com Deus precisa necessariamente mudar completamente a nossa visão acerca de nós, do nosso futuro, do que a gente faz. Porque nós somos criados, todos nós, com a ideia de que nós precisamos ganhar dinheiro. Essa é quase que a ênfase majoritária da nossa vida e da nossa educação. Você estuda porque você precisa ter um emprego e você precisa ganhar dinheiro para você se sustentar e você ser feliz. Então, uma ideia furada também de que a felicidade vai vir a partir da conquista das coisas, dos seus sonhos. Só que sonho é difícil de ser saciado, porque os nossos sonhos eles vão aumentando de níveis porque a gente quer se preencher de algo que não dá para nos preencher. O pastor Jeremias pregando esses dias, ele falou sobre isso, casamento. Quem casa para ser feliz vai dar errado, porque você está jogando num pecador
a oportunidade ou a cobrança de que ele te faça feliz. Então você precisa encontrar felicidade, você precisa encher a sua vida naquele que é maior do que você. E a gente aprende isso. Então você constrói sua profissão, você constrói seu futuro, você constrói sua carreira. Pense comigo. Talvez simplesmente para poder ganhar dinheiro. E quando você ouve Jesus falar sobre dinheiro, ele diz que é impossível servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa. E ele usa essa linguagem para falar de Deus e para falar acerca das riquezas. Ou você serve às riquezas, ou você serve a Deus. Aí você diz, então não pode ter dinheiro? Não é isso. Porque o que a palavra de Deus diz é que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro não é mais servo nas suas mãos, mas o dinheiro passa a ser senhor. Ele dita o seu comportamento, ele, inclusive, para muitos, para obtê-lo, vale mentir, vale trapacear, vale fazer o que é errado, porque o servir ao dinheiro nos corrompe completamente. Agora, se nós não estamos debaixo do serviço ou da autoridade do dinheiro, nós podemos e devemos dizer não a muitas propostas que nos acontecem. Então, quando Cristo chega na nossa vida, necessariamente a gente precisa repensar tudo. Não dá para a gente nascer de novo e continuar com a mesma toada. Não dá para ter a mesma sexualidade. Não dá para ter a mesma visão de trabalho, a mesma visão de vida. Eu vou construir minha família, eu vou criar meus filhos, vou ser feliz, vou ter minha casa, vou morrer, e é isso. Não é isso. Deus tem para a gente algo sublime. Nós fazemos parte de uma igreja, e ao fazer parte de uma igreja, não é só para me satisfazer, não é só para me completar, não é só para me sentir bem. Eu gosto de ir na igreja porque lá eu encontro alguém que cuida de mim, que ora por mim, eu recebo tantas palavras boas lá, meu casamento foi reconstruído, foi sarado, meus filhos estão sendo cuidados, ótimo. Mas a igreja, ela nos leva a outros caminhos. A igreja nos leva a outros propósitos maiores, onde eu não recebo apenas, mas eu também dou, eu também ofereço. Eu sou o instrumento nas mãos de Deus para poder abençoar outros. E eu não sou um instrumento como o canal, que só passa e nada fica retido em mim. Eu sou um reservatório, onde eu ofereço daquilo que já foi derramado e experimentado na minha vida. Não apenas um canal em que nada fica, e que vai para as outras pessoas e não sobra nada para mim. Eu recebo de Deus, eu sou abençoado, eu construo a minha vida naquilo que eu recebo de Deus, e daí eu tenho como oferecer algo para alguém. Daí eu tenho como oferecer consolação, porque o que a palavra de Deus diz é exatamente isso. Ao sermos consolados por Deus, nós temos condições de consolar outras pessoas, porque nós recebemos consolo da parte de Deus. E agora nós temos o que compartilhar, porque o próprio Deus cuidou de nós. E agora nós também podemos cuidar de outras pessoas. Minha vida precisa ser transformada. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse aqui é um dos textos que a gente vai ler. Eu vou ler muitos textos. Não vou ficar preso ao texto de 1 Pedro, não. Verso 9. Quem nós somos? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Quem eu era e quem que eu passei a ser? Está escrito, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde você estava? Nas trevas. Você foi chamado para onde? Para a luz. Qual que é o seu papel? Proclamar as virtudes daquele que te chamou. Não dá para viver um evangelho em que a gente recebe, mas a gente não comunica nada a ninguém. Mas eu não quero que você receba essa palavra como alguém que está te apertando e dizendo, agora eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um peso sobre as minhas costas, eu tenho uma culpa para carregar, eu sou um crente ruim. Não quero que você saia daqui assim, não. Eu quero que você saia motivado.
Primeiro, entendendo que você não pode fazer nada se você não foi tirado das trevas e levado para a luz. Não tem como você manifestar nada de bom se o Senhor não tiver te alcançado, se a transformação não aconteceu em você primeiro. Então você só pode fazer alguma coisa, e se você ler as cartas de Pedro, você vai ver isso de forma muito clara, porque nova vida foi concedida a você. Se você tentar evangelizar, se você tentar ser um bom homem, uma boa mulher, um bom profissional, um bom cidadão, mas vazio da ação, da redenção de Deus na sua vida, vai ser puro esforço. E não vai chegar em lugar nenhum. 1 Coríntios 13 já fala sobre isso. Você pode fazer muitas coisas, mas se você não provou o amor de Deus, não valeu de nada. Então não adianta só fazer. Também está escrito, muitos chegarão diante de Deus e falarão, Senhor, em teu nome pregamos, fizemos, acontecemos. E ele vai dizer, nunca vos conheci. Foram até canais, mas nunca foram reservatórios. Nunca de fato experimentaram daquilo que falavam, daquilo que ministravam. Pregadores podem correr um grande risco sobre isso. Ministrantes de louvor correm um risco sobre isso. De poder ser o canal para que as coisas aconteçam, mas não desfrutar daquilo que está sendo falado. Não vivenciar aquilo que está sendo dito. É um grande desafio. Até porque todo pastor que prega, ele não vive 100% que ele prega. Senão ele seria perfeito. A não ser quando ele prega errado. Aí pregou errado, você vê que ele é imperfeito mesmo, né? Mas do contrário, não tem como. Mas todo pregador precisa buscar viver 100% que ele está pregando. É uma luta diária e a gente precisa caminhar nisso. Bom, antes de pensar nos confins da terra, a gente precisa ter um encontro com Deus. Porque se a gente não tiver um encontro com Deus, se a gente não saber quem nós somos, nós não podemos ir a lugar nenhum. Não existe missão se você não for transformado por Cristo. A missão é a partir da transformação, é a partir do encontro. Então esse encontro precisa acontecer. E quem nós somos? Eu gosto de uma expressão que está em 1 Pedro 1,14, que diz assim, como filhos da obediência. Depois que nós estamos em Cristo, nos tornamos filhos da obediência. Antes nós éramos o quê? Ao contrário, nós éramos filhos da desobediência. Só queríamos saber de desobedecer a Deus. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, agora nós somos obedientes, nós lutamos contra o mal, nós ganhamos agora prazer em obedecer às coisas de Deus. Existe em nós agora uma inclinação favorável para poder buscar a presença de Deus, buscar a sua vontade e viver a sua vontade. Mas estamos prontos para obedecer o quê? Sob quais condições? Perguntas erradas. Porque, na verdade, a pergunta certa seria, estamos prontos para obedecer a quem? Nós precisamos estar prontos para obedecer a Deus, a Cristo, ao Espírito, à Palavra. E se em algum momento na sua vida entrar em contradição o que uma ideologia política ensina, uma filosofia, um conceito familiar, uma opinião de um cônjuge, ou até mesmo uma situação com o filho, você precisa se firmar na palavra de Deus. Obedecer sempre a Deus, seja qual for a consequência, seja qual for a condição, a situação. Eu tenho uma vida debaixo da obediência da palavra de Deus. É isso que eu preciso nutrir no meu coração, sempre. Eu tenho alguns textos aqui para ler para vocês em termos de obediência e dentro do tema proposto. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, aí você sabe de qual, não sabe não? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vamos lá, gente. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Próximo.
Depois disso ouvi a voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim ou ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Isaías: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Mateus 9. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê, todo aquele que nele crê, não será confundido, pois há distinção entre grego e judeu. Uma vez que o mesmo, não há distinção, desculpe, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas, as boas novas. Lemos esses textos, ouvimos pregações sobre eles, lemos livros, mas corremos risco de não aplicarmos nada dessa palavra na nossa vida. Aí você ficou meio jogando tudo fora, né? Muitas vezes é assim que a gente lida com os textos que a gente recebe. A gente ouve, a gente embrulha, joga fora. A gente já sabe falar sobre eles, a gente sabe explicar, a gente sabe ensinar, mas não coloca nada em prática. Não adianta. Uma decisão precisa ser tomada. Podemos saber de tudo isso, mas se isso não pulsar dentro de nós de verdade, se ao ler a palavra de Deus e você lê, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meu Deus! Como que eu posso participar disso? Como que eu posso auxiliar para que outros sejam enviados? Como que eu posso pregar? Como que eu posso anunciar as coisas boas? Talvez você não goste do seu pé, mas Deus disse: quão formosos são os pés de quem anuncia as boas novas. Às vezes você usa tênis o dia inteiro. Aí depois que você tira o tênis de algumas semanas, você descobre que sua unha está igual um gavião. Fica assim: mas quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas novas. Tudo que nós precisamos é de um verdadeiro encontro com Jesus. E o verdadeiro encontro com Jesus não é para ser o único encontro da sua vida. Você precisa se encontrar com Jesus todos os dias da sua vida. Você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Você precisa orar ao Senhor todos os dias. Você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias. Você precisa obedecer a Deus todos os dias. Do contrário, não teria uma carta de Deus à igreja dizendo: volta-te ao primeiro. Nós podemos deixar o nosso amor se esfriar e apagar. E hoje, eu gostaria de trazer essa sacudida e dizer: volte a amar de novo Deus, volte a olhar para Deus como aquele que é, de fato, tudo o que você precisa. Pode te faltar dinheiro, mas não pode faltar a presença de Deus. Há crentes que ainda não são dizimistas. E sabe o que isso ensina no final? Para você, para Deus. Sabe o que fala quem ainda não é dizimista? Pense nisso, talvez você nunca pensou. Você acredita que 10% que você retém é mais poderoso para cuidar de você do que Deus? Você acha que 10% que você ganha, que você não dá, vai te salvar, vai te tirar dos apuros. Você esqueceu que é Deus que faz germinar a semente, é Deus que abre portas no seu trabalho, é Deus que te abençoa.
Quando você caminhar e souber e crer que é Deus que te abençoa, você não retém nada. Porque você crê que Deus cuida de você. Aí quando você vê muitos crentes em dificuldades, com ofertas, com dízimos, no final de tudo, sabe o que isso é? Idolatria ao dinheiro. Confiamos muito nele. Eu convido você a confiar em Deus, todo o seu coração, para que o texto, ainda que não haja gado nos currais, produto da oliveira minta, ainda assim eu confiarei no Senhor. Você conseguiria dizer isso? Ou você entraria numa crise de fé se as coisas começassem a faltar? Ou você diria que não vale mais a pena servir a Deus, porque você perdeu o seu emprego? Firme a sua esperança e a sua fé e a sua confiança no Senhor. Quero falar de alguns encontros com Deus. Foi a partir de um encontro com Deus que um homem endemoniado, talvez com 6.000 demônios no seu corpo, foi liberto e se tornou um missionário. Possivelmente o primeiro missionário na Transjordânia. Depois de ser liberto, ele faz um pedido a Jesus: deixe-me ir contigo. Jesus já tinha dito sim para os demônios que tinham pedido para ir para os porcos. Jesus já tinha dito sim para os moradores daquela cidade que disseram para Jesus: vai embora da nossa cidade. Mas quando um cara que foi transformado por Jesus perguntou: deixe-me ir contigo, ele disse não. Já teve não para suas orações? Não é bom, sabia? Porque o propósito de Deus é sempre maior do que os nossos sonhos, do que as nossas perspectivas. Jesus olhou para ele e disse assim: não, você vai voltar para a sua casa. Você vai dizer para as pessoas como que Deus teve misericórdia de você. Você vai falar como que você foi transformado, como que você estava preso, escravo, e agora você está liberto. E diz que ele volta, ele vai para Decápolis, que não é o nome de uma cidade, mas é um conjunto de 10 cidades. E diz que ele prega a palavra, ele fala de Jesus, ele fala o que aconteceu com ele. E as pessoas ficaram maravilhadas. De endemoniado a missionário. Depois foi por um encontro com Deus que Paulo, o perseguidor da igreja, se tornou o apóstolo perseguido. E ele foi fiel até o fim. Isso aqui é uma das grandes dificuldades, quem quer negar a Bíblia, porque no Novo Testamento você tem os maiores escritos aqui de Paulo. Como é que você explica um cara que perseguia a igreja, se converter e se tornar um pregador do caminho do Cristo que ele perseguia? Pois é, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida muda radicalmente. Foi a partir de um encontro com Jesus que Paulo deixou de perseguir a igreja e se tornou igreja também. Passou a proclamar a palavra de Deus. Foi por meio de encontro com Deus que Pedro deixou a sua profissão de pescador de peixe, para se tornar um pescador de homens. Foi a partir de um encontro com Deus. A profissão dele foi mudada. Ele se tornou depois um pastor, um mestre, um escritor, que deixa palavras para a gente, um exemplo, com um monte de outros exemplos ruins também, né? Pedro é o cara que mostra para a gente a fragilidade humana, mas também mostra o poder de Deus em nos transformar. Pedro vai falar muito sobre questão de caráter na carta dele, sobre como que você vive na presença de Deus, como que você associa sua fé à virtude. A sua fé não é apenas palavra, mas ela tem ações, ela tem moralidade, ela tem vida prática. Foi por meio de encontro com Deus que Zaqueu estendeu sua riqueza aos necessitados. Ele estava lá, rico, resolveu dar os seus bens aos pobres, resolveu restituir quem ele porventura poderia ter defraudado. Tudo porque a salvação chegou na vida dele. Não dá para a salvação chegar em nós e não mudar nada. Se não mudou nada, tem que questionar. Às vezes perguntamos a alguém, como que foi a sua conversão, quantos anos você tem de convertido, e alguém assim, com 35 anos, chega para mim e fala, tem 35 anos, então você nasceu crente. Não pode. Quando que você se converteu? Quando que você nasceu de novo? Pastor, eu cresci na igreja. Tudo bem, faço a pergunta de novo. Quando que você se converteu? E se você não sabe, não estou dizendo para você saber o dia, mas pelo menos o período,
o momento, foi na minha adolescência, foi com tantos anos, você tem que saber. Do contrário, talvez, questiona-se se de fato nasceu de novo. Ah, mas eu sempre fui da igreja, fui direitinho. Já começa errado por aí. Você sempre se achou direitinho. Não pode. Todo mundo, mesmo que cresça dentro da igreja, que cumpra as regras, há motivações muito ruins dentro do coração que precisam ser tratadas. E só a conversão trata isso. Foi por meio de um encontro com Deus que uma mulher que não se saciava, que estava trocando de marido o tempo todo, encontra em Jesus a satisfação da sua alma e imediatamente sai a proclamar Jesus como Cristo. Ela tem uma conversa ali com Jesus, fica encabulada, ela mexe com ele, ela tenta escorregar para lá e para cá, a mulher era boa de debate, e de repente ela sai e começa a anunciar para todo mundo que ele falou sobre a vida dela, não será ele o Cristo? E ela sai pregando o Evangelho. Por quê? Porque havia uma expectativa de um Salvador. Há uma expectativa no coração das pessoas de um Salvador. Há uma expectativa de que precisa vir alguém para nos ajudar. É o anseio pela eternidade que Deus colocou no nosso coração. Toda vez que você prega a palavra, se você pregar para muita gente, você vai colher algum fruto. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas os eleitos estão aí. E o dia que você encontrar um pela frente, você vai colher. A maior motivação que você tem para poder pregar é essa, não depende de você. Na hora que você bater no eleito, é a sua vez de colher. Então, pregue a palavra de Deus. Foi por meio de um encontro com Deus que jovens, discípulos, todos jovens, abriram mão de tudo para servir inteiramente a Deus. Lucas 18, 28. Jesus encontra com um jovem rico que diz que cumpre tudo, mas no final Jesus diz, faz o seguinte então, o seu problema é dinheiro. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Pronto, não deu para fazer. Ele amava o dinheiro. E ele diz, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficam preocupados porque acharam que aquele jovem era espetacular e disse, Senhor, quem é que pode ser salvo? Nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. O Senhor diz, fica tranquilo, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Não há nada que você não abra mão nessa terra, por causa de Deus, que Deus não te dará muitas vezes mais. Então, jovens abriram mão de tudo, porque tiveram um encontro com Deus. Foi por meio do encontro com Deus que cristãos morreram por não negarem a sua fé. Ou seja, nego a fé e vivo. Mantenho a minha fé e morro. O que eu escolho? Muitos cristãos escolheram. Eu morro. Eu morro. Você mente? Ou você está despedido? O que você faz? Aceita ser despedido? Ou você se submete para não perder o seu emprego? Talvez estamos abrindo mão facilmente, de forma muito fácil, as questões que nos são colocadas. Salmo 96 está escrito, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Cantai ao Senhor, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória. Até aos confins da terra, até aos confins do mundo, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Mas não vai fluir nada daqui se primeiro não tiver um encontro com Deus, se não tiver um encontro com Cristo, se não tiver mudanças reais acontecendo em mim. Ah, mas eu preciso estar muito preparado. O gadareno não estava muito preparado, ele tinha tido uma experiência com Deus. Isso foi suficiente para ele poder falar de Jesus. Ah, então eu não preciso estudar a Bíblia para poder evangelizar? Não, estude a Bíblia.
mas conte o que Jesus fez na sua vida. Conte a sua experiência. Sabia que quando a gente vai falar do Evangelho, dizer o que acontece com a gente, as pessoas se inspiram por aquilo que acontece na vida de outras pessoas, na maneira que você foi acolhido, de como você foi transformado, como é que a sua vida mudou, como que é possível um relacionamento com Deus. Ela não está vendo algo escrito distante dela, mas ela está vendo uma pessoa comunicando que isso aconteceu com ela. Abra sua boca, abra sua boca. Eu tenho algumas decisões para você tomar nessa noite. A primeira delas é você entregar a sua vida a Cristo para valer. Então aqui é tanto um chamado para quem ainda não nasceu de novo, e pode ter alguns aqui, mesmo que cresceram na igreja, pode ser que hoje vai ser o dia da sua conversão. Eu já sabia um monte de coisa até meus 13 anos de idade, mas nada do que eu sabia da Bíblia fazia sentido, nada. Então, quando eu me converti, parece que as coisas se abriram, sabe? Tudo passou a fazer sentido. Talvez isso vai acontecer com alguns aqui hoje. Entregar a sua vida a Cristo, nascer de novo. Mas entregar a vida a Cristo também tem uma proposta para você que já nasceu de novo, mas que precisa voltar para Deus. Você precisa buscar a Deus com mais intensidade. Você precisa sair desse congresso não com mais uma palavra, mais um momento, mais uma confraternização, mais uma ideia, uma sacada, mas você vai sair com decisões práticas. Porque se você não tiver decisões práticas, não adiantou nada. Você vai ter perdido, porque você agora conhece e não faz. Ao conhecer, busque agora fazer. Então, primeira decisão, entregar a sua vida a Cristo. Segunda decisão, envolver-se com a igreja local. Não venha com a ideia de que você vai chegar aos confins do mundo se você não se envolve nem com a sua igreja local. Não venha com a ideia que você vai amar a igreja de Cristo se você não consegue amar nenhuma igreja visível. Então, se você é dessa igreja, você precisa se envolver com essa igreja. Ah, pastor, tem um pessoal lá muito esquisito, muito chato. Pois é, você também é. Então, junta, igual o porco espinho, sabe? Tenta achar um jeito que ninguém se espete. Mas é assim mesmo. Eu tinha essa ideia romântica de que na igreja não podia acontecer nada de errado, né? Todo mundo irmão, todo mundo crente. Por que as pessoas entram em confusão? Por que as pessoas brigam? Por que fica chateado? Por que fala mal? Por que tem soberba? Por que tem inveja? Por que tem vaidade? Poxa, nasceu todo mundo de novo. É todo mundo crente. Um dia um pastor James falou assim, na sua casa é todo mundo o mesmo sangue, todo mundo é crente e o pau de vez em quando quebra por lá. Ou seja, junta esse monte de família aqui dentro, você acha que aqui vai ser diferente? Não. A gente tem essas lutas, mas aqui é o lugar para a gente se envolver. A igreja local é onde você vai orar por alguém e alguém vai orar por você. Na igreja local é onde alguém vai chamar sua atenção e você também vai poder chamar a atenção de alguém. Exortai-vos mutuamente. Na igreja local é onde você vai ser dizimista e ofertante, porque você entende que o seu dinheiro, ele não é só para comprar um celular novo, uma roupa nova, um carro novo, uma casa nova. O seu dinheiro, tudo que você acredita, você coloca dinheiro. Seja educação, seja o que você quer comprar. Um sorvete desse é caro, mas você fala, mas é gostoso, vale a pena, e você paga. Tudo que vale a pena você investe. Se tem ido pouco investimento para o reino de Deus, acenda uma luz em você. Então invista na sua igreja local, participe. Tem culto, vai no culto. Tem grupo pequeno, vai no grupo pequeno. Tem encontro de ministério, vai no encontro de ministério. Ajuda, participa, contribui. E não fala mal, que já vai ajudar demais. Porque alguns não fala mal, não fala, sabe? Se não tem que falar, não faz. Agora, participe da sua igreja local. É aqui que você vai ser nutrido. É aqui que a palavra de Deus vai ser pregada e vai encher o seu coração. Terceiro, fale de Jesus. Assuma o compromisso de falar de Jesus. Saia de casa com a ideia de falar de Jesus. Sabe o que você pode fazer? Primeiro, onde isso aqui tem Instagram?
Você pode colocar uma frase lá no seu Instagram. Você pode colocar um versículo. Você pode deixar uma ideia. Você pode falar de Jesus. Você pode escrever sua própria frase. Você pode usar seu Instagram. Você pode usar seus stories. Você vai lá, bota um monte de coisa. No meio você joga lá a palavra de Deus. Uma maneira. Você tem colegas de trabalho, de escola, tem amigos. Fale de Jesus. Há situações na vida que Deus te dá de bandeja. A pessoa chega triste, arrebentada, e você olha, coça a cabeça, você até pensa, cara, eu acho que eu tinha que falar, mas você não fala. É uma estratégia? Oferece para fazer uma oração. Quase sempre dá certo. Primeiro, porque a pessoa está precisando, então muitas vezes ela aceita. Segundo, brasileiro tem dificuldade de dizer não, então mesmo quando não quer, fica com vergonha de falar não. Então nem que seja pela vergonha, aproveite oportunidades. E se a pessoa falar que não quer oração, você fala assim, tá bom, não vou orar então não, mas que Deus te abençoe e te ajude nisso aí. Já orou. Ela nem viu, nem doeu. Uma vez eu orei assim para o cara no CTI, o enfermeiro, sabia que ele estava com um princípio lá de depressão, me disseram, não podia conversar com ele ali, estava no horário de trabalho. Então eu estendi minha mão para ele, e aí eu falei assim, poxa, qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele, eu disse, olha, que Deus te abençoe, que te ajude, eu sei a luta que você está passando, mas o Senhor pode te abençoar. E fui ali orando com ele, de olho aberto, como se estivesse conversando. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pronto, foi. Aproveite oportunidades para poder falar de Jesus e coloque na sua cabeça, eu vou falar de Jesus. Sabe o velho folheto? Carrega um velho folheto dentro de um carro, dentro da sua Bíblia, dentro da sua carteira. Uma oportunidade, deixa lá. Os adolescentes estão fazendo agora uns cartões. Eles fazem cartões assim, eles fazem, né? E vai e esquece assim no banco de um ônibus, no ponto de ônibus, e deixa para alguém ler. Alguns deixam livros, deixa a Bíblia e deixa uma mensagem dentro, sabe? A pessoa abriu, olha, você que abriu, isso não foi esquecido, foi deixado aí para abençoar a sua vida e você ter um encontro com Deus. Há muitas maneiras de você fazer. Ou você pode pedir a Deus para que uma pessoa fale contigo. Talvez você é aquela que senta num ônibus ou senta num lugar e não fala com ninguém. Mas tem hora que a pessoa, ela pede, porque ela começa a conversar contigo e te dá a oportunidade. Fala com Deus, Deus coloca gente que me obriga a falar. E por último, de forma intencional e consciente, invista em missões. O que é isso? Primeira coisa que você pode fazer, e todo mundo pode fazer quando a gente fala de missões, a gente fala dos confins da terra. Você pode orar. Você pode orar. Eu posso fazer isso muito mais. Eu li naquele material que você mandou que o camarada colocou o mapa mundi lá na Bíblia dele, para que de alguma maneira ao longo da semana ele pudesse orar pelo mundo inteiro. Desenvolva uma prática de oração pela igreja que está espalhada no mundo, lugares que você não conhece, que antigamente não podia nem ter ideia, hoje você ainda pode jogar um Google e dar uma passeada numa cidade longe, descobrir como é que é lá, e orar, pedir para que Deus abra portas nesses lugares. Você pode orar. Segundo, você pode contribuir para que pessoas nessa igreja sejam levantadas para serem enviadas. Então isso tem a ver com ministração, tem que caminhar junto, tem que dar oportunidades. Todo pregador, antes de pregar, ele tem que pregar em algum lugar, tem que dar oportunidade para a pessoa desenvolver os seus dons. Depois você pode investir. Eu não vou perguntar, mas deve ser um número muito baixo de pessoas que mensalmente têm uma oferta missionária. Oferta missionária. Vou separar uma oferta para missões. Você podia fazer isso. Vou separar uma oferta de missões. Há uma estatística de que a gente, os crentes de uma forma geral, gastam muito mais com refrigerante do que com missões. Na época era Coca-Cola, mas com esse negócio de ser todo mundo mais saudável, não sei como é que está essa estatística mais. Mas antes era assim. Então a gente não tem média nem de R$10 por crente investido em missões, que é algo muito fácil, muito próximo da gente para poder alcançar. Basta a gente criar um hábito. Eu faço ajuda a algumas casas, e isso já entrou lá, ó, vai direto no meu cartão. Já defini lá o valor e vai direto. Você pode criar maneiras de você investir em missões. Então, quero convidar você a ficar em pé agora. Em pé agora. Todo mundo. Eu ia pedir para cada um ficar em pé em cada ponto,
mas tem hora que a gente fica numa preocupação com quem está do nosso lado. Eu acho que a máscara deixou a gente mais tímido ainda. Feche seus olhos. Eu falei sobre 4 pontos. Feche seus olhos. 4 pontos. Eu gostaria que você tomasse uma decisão consciente agora e você não fosse movido por quem está perto de você. Você ouviu a mensagem, Deus falou ao seu coração e você precisa tomar decisões. A primeira é entregar a vida a Cristo. Eu falei isso para quem vai nascer de novo e falei para quem precisa intensificar o seu relacionamento com Jesus. Se Deus falou isso contigo, levante uma de suas mãos só para eu saber com quantos que Deus falou isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus. Muitos Deus falou isso. Volte para Jesus. Segundo, você está decidindo hoje que você vai se envolver com a igreja local. Se você já se envolve, você pode levantar sua mão, você já está dentro. Quantos vão se envolver com a igreja local? Tem mais gente para se envolver, gente. Vamos se envolver. Isso, levanta mesmo. Meia mãozinha levantada, estou na dúvida. Levanta. Isso. Deus abençoe. Vou falar de Jesus no meu dia a dia. Pense numa pessoa. Isso, pode levantar. Já levantaram a mão aí. Glória a Deus. Vou falar de Jesus. Pense numa pessoa e diz: Senhor, me ajude a destravar e falar. E por último, de forma intencional e consciente, vou investir em missões. Eu vou orar, levante sua mão, eu vou financiar, vou mandar dinheiro, eu vou entrar em contato com o missionário. Hoje é possível, você conversa com o missionário, você ora com o missionário, e não só pelo missionário. Você pode fazer uma ligação para ele, você pode gerar um vínculo, e ore para que Deus levante missionários aqui. As regiões que nos sobraram agora para evangelizar são as mais difíceis, sabia disso? São as línguas mais difíceis. Que Deus levante gente aqui assim. Vamos orar por isso? Senhor, apresentamos a Ti, Deus, cada um dos Teus filhos que estão aqui essa noite. O Senhor conhece o coração, sabe quais são as barreiras que precisam ser vencidas, sabe quais são aquelas questões que estão escondidas e precisam ser tratadas. Eu oro, Deus, para que venha a luz e cada um possa ser liberto, tratado, curado no nome de Jesus. Que haja compromisso verdadeiro contigo, que o Senhor abra a boca deles para poder falar, que o Senhor permita que eles se envolvam com a igreja de verdade e levante aqui missionários. Abençoe aqueles que estão, Deus, lá na ponta, em nome de Jesus. Gente que está tendo que aprender uma língua nova, uma cultura diferente. Ó Deus, dá para eles inteligência e capacidade para poder romper. Sustente-os, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, Deus te abençoe.